Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. Hoje, a pedido de vocês, eu vou falar sobre uma história super interessante, que é a história do Fantasma da Ópera. Vem comigo que eu vou te contar como é que é essa história. O Fantasma da Ópera é uma obra escrita em 1863 e foi colocada como um folhetim, tipo uma novela ali, que era colocada capítulo a capítulo, toda semana saía um capítulo, tal, e depois foi transformada, compilada em um livro. A obra fala assim, né: "O fantasma da ópera existiu, não é produto de imaginação. Existiu em carne e osso, embora todas as características de um fantasma. Ao vasculhar os arquivos da Academia Nacional de Música, encontrei coincidência entre os fenômenos atribuídos ao fantasma e a tragédia que abalou a sociedade parisiense. E ocorreu-me que esta poderia ser explicada por aqueles." Então, dentro da história existe um grande final, onde a ópera, né, ali onde se passa a história, ele é destruído, e aqui começa a obra dizendo que é verdade, que o fantasma de fato existiu. E ele vai contar o que aconteceu na Ópera de Paris, né. Então o Fantasma da Ópera, eu vou apresentar para vocês uma versão que vai mostrando que ele é a reprodução, é uma releitura de mitos ainda mais antigos, é bem interessante. E eu uso como base o musical da Broadway. Porque o livro em si, ele é mais terror, ele tem muitos mais elementos de um filme de terror. E o musical da Broadway, que ficou décadas, né, sendo, feito, veio aqui, né, teve no Brasil, teve em São Paulo algumas vezes, igualzinho, né, bem parecido com o original, ele traz uma forma mais lúdica, ele traz uma abordagem mais poética, mais musical, digamos assim. Então, se você tiver a oportunidade de ver o Fantasma da Ópera na versão musical da Broadway, vai ser direitinho o que eu estou passando aqui para vocês, que é a base que eu vou usar, tá bom? Então, qual é o enredo da história do Fantasma da Ópera? As decisões que o ser humano tem que fazer na sua vida. A gente vai ver uma mulher, que é a Christine, tendo que decidir a sua vida entre os dois mundos, o espiritual e o material. Ela vai ter que escolher aonde ela vai se realizar, com quem que ela vai se unir. Se é com o fantasma da ópera, né, que meio que acompanha a vida dela desde que ela era pequena, que ele era pequeno, ou então o Raul, que é o seu namoradinho de infância. Nessa interpretação que eu vou dar para vocês, o fantasma da ópera, ele representa toda a parte mais profunda que existe no ser humano. Ele mora no submundo do teatro de Paris, da ópera de Paris. Ele vive lá no submundo, é um ser que ninguém entende muito bem, mas que é a verdadeira inspiração, ele que foi o verdadeiro professor de Christine, que tornou ela uma cantora maravilhosa, um sucesso, que agora vai começar, a sua carreira. Ele que ensinou esse amor à música, o mestre da música dela é o fantasma da ópera. Ele consegue despertar nela o que ela tem de melhor, que é a arte, que é o canto, né. Então tem essa parte que é o fantasma, e tem o Raul, por outro lado, que é o namoradinho de infância dela. Eh, ele é mais bobinho, ele fica assim: "Ah não, eu vou te proteger, não vai acontecer nada com você", e tal. Ele representa aquela vida pacata, sem muitos desafios, sem muita cobrança, né. Ele é toda essa parte que a gente quer como ideal de vida material, é o Raul. E ela chega em determinado momento, vai ter que escolher então entre esses 2 mundos, se ela vai se conectar com o superior ou se ela vai se conectar com o inferior. E essa é a saga, né, da vida humana. É interessante a obra se passar num teatro, né, porque a Ópera de Paris é um teatro, a as óperas, né, no mundo, não só de Paris, mas as óperas são teatros construídos especialmente com uma acústica, um formato especial para apresentação de óperas. Então é um teatro e ele o teatro é sempre um bom símbolo.
Porque a vida é um teatro. Se a gente imaginar uma alma imortal que tem experiências ali durante a vida e depois sai, essa parte imortal ela está só representando um papel. E é no teatro da vida que a gente se conhece, aonde a gente coloca as nossas máscaras. Todos somos atores, né, nesse palco da vida. Já é uma ideia que vem lá do teatro grego, super antiga. E aí você tem o porão e você tem o palco. Embaixo no porão está o fantasma e no palco está a vida acontecendo. Porque a vida acontece no que se vê, né, essa parte externa, mas ela tem um submundo, tem toda uma parte que você não enxerga, que é onde está o fantasma. E somos todos, então, atores no teatro da vida, por isso que a gente está falando da Ópera de Paris. E esse enredo se repete. E ele se repete trazendo elementos da Grécia Antiga. Se a gente entender a forma com que o grego via o ser humano, a gente vai entender vários mitos, né? Não só a história aqui do fantasma da ópera. O que a gente tem na Grécia Antiga? Uma divisão do homem em 3 partes, em 3 mundos. A primeira parte é o soma, que é o corpo, né? Que é essa parte aqui de baixo. O nosso corpo, ele é uma parte de nós, né? Não é tudo que somos. E essa palavra soma é de onde vem, por exemplo, somatização. A gente fala, você vai somatizar, você vai ficar triste, vai ficar gripado, né? A gente tem essas associações. Então, o soma é onde as coisas somatizam, é o nosso corpo, corpo físico mesmo, né? Depois, no meio, os gregos diziam que você tem a psique, que é a sua parte psicológica. Eles falavam da alma. É aquela que te impulsiona, é o motor, é o que você, ou como você pensa, reage, o que você sente. Tanto raivas quanto amores profundos, está tudo aí dentro da psique, da alma humana. E a terceira parte do homem, eles chamavam de nous, que é o espírito, ou como Platão chamava, a razão humana, que é capaz de entender o mundo metafísico. Então, o homem vive 3 mundos ao mesmo tempo. Ele tem um corpo, ele tem uma alma e ele tem um espírito. Essa parte trina, né, essa divisão em 3, faz com que o ser humano esteja sempre oscilando entre o que está em cima e o que está embaixo. Então, a nossa psique, ela precisa decidir constantemente se ela reflete o superior ou se ela reflete o inferior. Qual desses 2 que ela vai refletir. Se a nossa psique reflete o superior, a parte do nous, é quando a gente tem sentimentos profundos, amor sincero, consegue contemplar o belo, sentimentos estéticos, ou toda essa parte para cima. Quando a nossa alma decide se identificar com o de baixo, é quando ela fica agitada, quando ela fica dando força para a parte instintiva, agoniada, e fica dando valor muito às coisas do cotidiano e pouco para as coisas do espírito. Ela meio que ignora, assim, o espírito. E aí a nossa Cristina, ela é representação justamente dessa decisão que o ser humano tem que fazer. Christine é a artista, é a cantora, ela está no meio, né, dessa brincadeira, digamos assim, e ela agora vai ter que escolher se ela vai para o Eric, que é o fantasma, ou se ela vai para o Raul, que é o seu namorado de infância. Christine representa a alma humana. E aí eu tenho o Eric representando o mistério, o fantasma, né? O Raul, a vida comum, e Christine representando o Cristo crucificado, que é o significado do nome, né? Christine, a luz de Cristo. E olha só que interessante, Cristo, a ideia da crucificação é justamente a crucificação entre 2 mundos. E ela está entre esses 2 mundos, ela está crucificada entre céu e terra, entre o espiritual e o material. E agora ela vai precisar escolher com quem ela vai ficar. O filme que eu tenho, que eu adoro, né, de paixão, são esses os artistas. Botei a fotinho deles aí, se você for procurar. Tem algumas versões, mas essa aí da Broadway realmente é a melhor. Então tá a Christine aí, o fantasma de um lado, e o namoradinho, o Raul, né, namoradinho de infância do outro. E aí, acontecem várias coisas, óbvio, né? Em determinado momento, você tem as cenas aonde os 2 personagens vão fazer uma proposta de vida para ela.
É muito bonita as músicas, algumas dessas músicas as pessoas até escolhem para entrar na igreja, né, com essas músicas de fundo, e a gente vai ver que nessas músicas então, surge a proposta do fantasma e a proposta do Raul. Em determinada cena, Christine desce até o submundo, aonde está o fantasma, e representa justamente os mistérios, a descida aos infernos, né. Todo herói tem que descer até os infernos, até o mais profundo de si mesmo, para poder daí tomar suas decisões, né, e voltar ao mundo. E Christine desce então, e recebe a proposta do fantasma. E qual é a proposta dele? Esqueça tudo o que você conhece e entregue-se à música da noite. The music of the night. O que ele está falando? Se você ficar comigo, você vai ter que largar tudo e se entregar a um mundo novo. Tudo que você conhece vai ficar para trás e eu vou te mostrar o poder que a música tem. A música aqui representando até a própria essência da vida. Aí ele fala: supere-se, eleve-se e só lá você será minha. O Eric, gente, o fantasma, empurra a Christine para experiências profundas. E ela fica muito fascinada, mas ela tem muito medo. E tanto medo que o fantasma tem que se esconder um pouco, né, atrás da sua máscara, porque ela não é capaz de ver ele por inteiro. Eh, Outras obras também falam desse momento aonde quando você tem contato com aquilo que existe de mais profundo, existe um lado bonito, né, que é o bonitão aqui do cantor, e ele tem um outro lado feio, porque o espírito ele junta todas as dualidades, vida e morte, saúde, doença, feiura, beleza, ele une todas essas coisas. Dentro do espiritual está tudo, né, todas essas dualidades se encontram. Só que a gente não consegue ver isso tudo, por isso que a divindade corta, né, não mostra tudo, só mostra o lado bom. O lado ruim, o lado difícil, que a gente olhando acha que é feio, ele esconde através da máscara. Então ele está chamando Christine pelo lado que ela consegue entender e que é bonito, e no outro ele coloca a máscara. Daí, o que que Eric representa, né, o que que o fantasma representa? A superação de si, né, a superação de si mesmo, para se entregar aos mistérios da alma. O filme continua, a história continua, e aí ela se encontra com o Raul, e o Raul vai fazer a proposta para ela. E gente, eu lamento informar, mas essa é a música que o pessoal escolhe para casar, tá? Que é justamente a proposta de Raul. E como é a proposta dele? Lembra que ele é o namoradinho de infância, ele é o conhecido, ele é o seguro, né? A proposta dele é assim: eu te protejo, você nunca mais vai sofrer. Não cresça, seja sempre igual, seja sempre minha. Eu vou cuidar de você. Você nunca mais vai ter uma preocupação na vida. Ai, gente, dá até para entender a Cristine, né? A tentação é grande. Imagina, alguém chega, eu pago suas contas. Eu falo, eu cuido de você, não, você ficar comigo, nunca mais você vai ter medo na sua vida, não vai passar necessidade, vai viver confortável. Essa é a proposta do Raul, segurança, né? E ela fica cambaleando entre um e outro, por quê? Porque o outro tá empurrando ela para o mistério, ela está dizendo que tudo que ela conhece vai morrer, que ela tem que abandonar as coisas, né? Tipo aquele larga tudo e segue-me, que é os doidos, quem é que larga? Poucos, né? Muito poucos. E o Raul, quem é que quer segurança? Todo mundo. Quem quer lá alguém que garanta que você não vai ter mais sofrimento. A gente tem tanto medo de sofrer, ninguém quer sofrer, ninguém quer quebrar a unha, ninguém quer, né, quebrar o dedão do pé, a gente não quer sofrer de jeito nenhum. Aí o cara chega e fala, fica comigo que você não sofre. E de resistir mesmo, né? E aí o Eric se retira meio que para deixar ela escolher, né? Por quê? O Raul, ele é meio insistente nela, né, ele vai, ele manda flor, ele aparece e tal. O Eric, ele se retira para que ela possa escolher. Por quê? Porque o espiritual, ele não tem como forçar a gente. É tipo assim, você olha para um mousse de limão, um pudim de doce de leite, você se sente assim
atraindo, né, você fala: "Eles estão pedindo para serem comidos, eu não tenho como resistir a um negócio desse". Eles chamam, eles instigam a gente, né. Aí depois você vai para uma beterraba, então assim, beterraba é mais saudável e tal, mas você não se sente assim, impelido, né, a beterraba não tem esse poder de sedução todo, mas ela é lá, ela tá saudável, né, se você quiser uma vida saudável, você vai comer beterraba, mas ela não é assim, o espiritual ele precisa da sua consciência. Quando eu tiver consciência que aquilo é bom, eu vou procurar, entende? Ele, apesar de se mostrar, ele não pode obrigar. E o Eric não obriga. Esse é um símbolo muito parecido também com a donzela que fica presa lá em cima da torre, né? E aí ela tem que esperar, ela não pode ajudar o cidadão a chegar lá, tem que ficar esperando ele querer ir e salvar ela, né? Então o espiritual, ele não tem essa, ele não faz essa sedução, digamos assim. Então na história o Eric some, todo mundo acha que ele foi embora, sumiu e tal. E depois ele volta para perguntar para ela o que que ela escolheu. E é interessante que na história, quando o Eric sai, quando ele se retira, eles fazem uma grande festa, um baile de máscaras, é maravilhoso, todo mundo é convidado, todo mundo enche a cara, todo mundo come demais, todo mundo, ninguém é de ninguém. É tipo assim, os exageros que a personalidade faz quando a alma se retira. Mais ou menos esse é o símbolo. Então tem uma parte que todo mundo está tranquilo, começa a viver sua vida lá com seus excessos sem se preocupar, porque o fantasma foi embora, não vai mais incomodar ninguém. Estou aqui e volta. Por quê, gente? Porque a vida sempre vai querer a sua resposta dessa escolha. Ele não vai sair sem essa resposta. Então o Eric, ele volta em determinado momento e ele fala para ela: "E aí? Você não pode ter os dois". Ela está tentando, né. Você não pode ter os 2, você tem que escolher um, ou eu ou ele. Ou o Eric, né, ele que está falando, ou o Raul. Quem que você escolhe? Não é tão simples a escolha dela, mas no final ela acaba escolhendo pelo Raul. Olha só, gente, eu torcendo para ela escolher pelo Eric, pelo fantasma, né, e descobrir todo o poder da música da noite, mas não é isso, ela tem muito medo, ela começa a não entender o que que o fantasma está dizendo, se arrepende de ter sido por ele e se afasta então do espiritual e fica com o material, fica com o Raul. Aí existe o grande incêndio, que é justamente o que a obra começa falando, né? A tragédia, a desgraça que aconteceu no Teatro de Paris. É justamente isso, é porque o Eric, ele fala, então, vou acabar com esse teatro, não faz mais sentido, porque você já fez a sua escolha. E aí ele queima o teatro todo, né, todas as coisas que tem lá, as pessoas fogem, tudo, e a história, termina com essa escolha dela. É interessante porque é como se fosse assim, esse teatro todo só existe para que você escolha entre o eterno e o passageiro. Quando você faz sua escolha, esse teatro não precisa mais, não não precisa mais. Agora o que que acontece? O espírito não desiste do ser humano, dizem as tradições, né, que a gente não vai ficar fácil assim. Então, no finalzinho, qual é a cena final? É o fantasma colocando uma rosa vermelha, que é o símbolo dele, né. Não é o fantasma colocando, mas aparece no túmulo uma rosa vermelha, que é o símbolo justamente do fantasma, que eram as rosas que ele dava para ela. Aí essa rosa vermelha em cima do túmulo dela, mostra que o Eric não desistiu. Ou seja, o espírito vai continuar tentando fazer que a consciência se mostre para o elevado. Se não for nessa vida, vai ser na outra, mas ele não desiste da gente. E por ter feito a escolha que fez, no túmulo dela, da Christine, aparece a frase, né? Esposa e mãe amada. Se ela tivesse escolhido pelo Eric, talvez fosse cantora, né, aquela que traz a beleza para o mundo, podia ser um outro epitáfio. A história então fala sobre nossas escolhas, e fica aqui o questionamento: qual tem sido a nossa escolha perante a vida?
O espiritual ou o material? O Eric ou o Raul? Fica a pergunta, espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo encontro.